Sandro, e como é que foi isso daí? Aí você sai, chega no Mojimirim. Você sabia alguma coisa do Mojimirim antes de chegar lá? Como é que era? Eu estava no Glória de Vacaria, como eu falei, né? E isso em 91. Já o empresário Jorge Machado, que é um empresário muito conhecido lá do Sul, né? Trabalhou com o Rivaldo, Leto e outros jogadores aqui do Internacional, aqui de São Paulo. Até jogadores do Corinthians, ele é empresário. E aí ele foi lá, me viu e tal. Não, Sandro, tem um time lá em Mojimirim. Ele conseguiu invadir o hotel, que nós íamos jogar contra o Lajadense no outro dia. Foi lá, eu quero que você vá para Mojimirim, tem o Wilson Barros e tal. Paga bem, paga em dia, o cara é sério e tal. Mojimirim, sei lá. Eu conhecia Mogi das Cruzes, até Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mojimirim. E aí o presidente viu meus jogos, né? E aí ele foi lá, o presidente do Mojimirim foi lá em Vacaria, porque ele tentou um contato com o presidente não atendia, queria fazer um negócio, amarrando. E o seu Wilson, como gostava, quando ele gostava mesmo, ele ia atrás. Aí ele foi lá no Sul, aí o Machado, eu fui lá na casa do Machado, nossa, o seguinte, o seu Wilson vem aí, tu vai ter que colocar um sapato mais alto, que eu falei que você era um pouco mais alto. Ô Machado, que isso, Machado? Como que eu vou colocar? Não, coloca a palmilha mais alta e tal, nós vamos até Vacaria lá, e ele tem que ver que você, ô Machado do céu, lá eu colocando a palmilha. Aí ele foi até Vacaria lá, subiu uma serra, ele conversou com o Skill na época, né, o presidente lá, um empresário, um grande diretor também, aí negociaram lá, e aí eu vim em 92 para o Mojimirim. Não conhecia a cidade, mas o seu Wilson foi lá, pegou a minha mudança tudo, colocou um caminhão dele, agora você vai junto comigo. Aí me trouxe para o Mojimirim, realmente é uma pessoa dos diretores que a gente já trabalhou aí, uma pessoa muito séria, um grande empresário, né? Lógico, por ter ficado muito tempo lá também, mas a palavra dele é difícil, valia muito mais do que um papel, isso aí eu aprendi. Uma pessoa, geralmente, a gente falava de boca e ele cumpria. Até mesmo contratos que a gente falava, assim, ele honrava a sua palavra. Então, foi uma pessoa, né, muito séria, foi uma experiência que eu fiquei lá praticamente 8 anos. Né, mesmo assim, pagava-se pouco, mas, né, e a gente recebia em dia na época. Né? Então, para quem jogava no Sul lá, que travava, ganhava pouco, chegava a receber até prêmio em dólar, né, luvas na época que tinha. O seu Wilson ficava lá no campo, lá, eu vou dar bicho hoje aí, ficava olhando o treino lá e dava bicho. Né? Então, como é que foi a organização daquele time? Para vocês aí do Rio de Janeiro, o Mojimirim dos anos 90, chamado de Carrossel, treinado pelo Vadão, aquele time era uma maravilha, né? Conta pra gente um pouco, primeiro de como formou o Carrossel e quem jogou essas coisas e como que era fazer parte disso. A experiência, né, todos jogadores novos, mas existia alguns experientes, né, como o Hildo, né, o próprio Polaco depois chegou, Fernandão, que jogou no Santo André. Então nós tínhamos né, todo mundo com aquele sonho, aquele objetivo de crescer, né, a gente sabia que lá no Sul, igual a gente estava lá, eu queria ter uma oportunidade de vir para São Paulo, onde era a vitrine. Né, outro dia tinha disputado uma Taça São Paulo aqui, nossa, aqui é maravilhoso, tinha Gazeta Esportiva, saía nos jornais, aquela coisa, e era o sonho de vir. Né, eu louvo a Deus porque Deus me deu uma oportunidade que fez com que um presidente fosse lá em Vacaria, andasse toda aquela estrada a serra para me buscar e estar aqui. Então eu tive a oportunidade de jogar com Edmilson, Fernandão, Wildo, né, Leto, Rivaldo, Chiquinho. Então o Vadão também era esperto, tinha experiência. Valber. Era difícil ver ele chutar forte, dar chutão. Ele sempre, até mesmo para finalizar a gol, era só um toquezinho na beira, só um tapinha, não via ele. Pega certinho, 1-0 Noroeste. Na saída de bola, Rivaldo fez o que Pelé tentou e não conseguiu. No meio do campo, um golaço no ângulo. Cruzamento na área que Sandro aproveita. Mogi 3-1. Leto arranca do meio campo, ganha na corrida do zagueiro, dribla o goleiro e faz mais um. Mogi 4-1. Então, o Vadão trouxe esse carrossel caipira holandês aí, né, teve a liga, os jogadores entenderam, né, no dia a dia, no trabalho, e nós fizemos realmente uma campanha maravilhosa ali com o Carrossel Caipira, fomos até campeão da Copa aí, Rio-São Paulo, tivemos algumas oportunidades, fizemos uma grande campanha, tanto é que o Rivaldo, Leto, Valber,
eu também tive a oportunidade, só que às vezes eu saí emprestado, fui emprestado para o Sport Recife, para a Ponte, então, mesmo tendo o vínculo, eu saía e voltava. Então, aquele ano ali foi um ano muito especial, né? Então, realmente, eu ficava no banco, às vezes, muitas vezes, até ficava lá, mas quando eu entrava, eu fazia gol. Então teve um Paulistão que o Valber, se não me engano, fez 17 gols. Tá. Eu fiz 14 gols, 14 gols. Entrando e fazendo gol. Aí tinha jogos que estavam difíceis, o Vadão, poxa, eu tenho que mudar a situação. Aí tirava o Wildo, zagueiro, colocava eu na frente junto com o Leto e trazia o Rivaldo. Por isso que o Rivaldo até tem essa facilidade de jogar. Até foi para a Europa, porque ele vinha jogar como meia e movimentava e colocava mais o atacante. O Sandro, dentro disso, no Carrossel, duas coisas. Onde será que o Vadão, na realidade, foi buscar aquilo naquela época? Eu lembro que eu assisti vários jogos. E, taticamente, a função, por exemplo, do atacante, ele pedia realmente, porque atacava em bloco e defendia em bloco. Exatamente. Os próprios alas, né, a gente não tinha posição, então a gente mudava, né, os alas de lado, ia para o meio. Eu, atacante, uma hora eu estava na meia, né, voltava. O Leto tinha velocidade na frente. O Valber, o homem de armação, junto com o Chiquinho também. O Fernandão, que ficava um pouco mais protegendo atrás, aquela experiência dele. Então era 2 alas mesmo, 3 zagueiros lá e dava liberdade ali na frente, ali a gente rodava. O Valber, que sabia jogar, tipo, num bom sentido, peladeiro, mas aparecia muito o futebol dele, porque ele tinha liberdade de correr. Exato, o campo todo, exatamente. Então ele movimentava junto com o Leto, que era rápido, na frente ali, esperto também, que segurava a bola, e 2 alas nas laterais que toda hora estavam dentro da área. Então a gente atacava com 5 ou 6 lá e ficava 3 ou 4 às vezes atrás. Então foi realmente aqui no Brasil, onde depois até teve uma seleção depois, mais para frente, que tentou implantar isso aí, mas o Vadão realmente soube, né, implantar, porque não é fácil. Para treinar esse esquema tem que se treinar, e a gente treinava muito, entendeu? Eu treinava o posicionamento, às vezes um saía da posição, o outro já cobria, já sabia o que tinha que fazer, então foi uma época muito saudosa mesmo.